Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delza e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós vamos falar de direito minerário, que tem tudo a ver com meio ambiente, com água, com soberania nacional, com direitos econômicos, enfim, são tantos aspectos ligados a problemas que está nos trazendo aqui o Gustavo Gazinelli. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado. O Gustavo Gazinelli é jornalista e ele que vai nos contar desde quando ele está envolvido até aqui, ó, com essas lutas aí ambientais e também de apoio às pessoas, às famílias atingidas aí pelos projetos minerários. Desde quando, Gustavo? Bom, a questão ambiental, eu desde adolescente, né, uns 40 anos atrás, eu já comecei a me envolver nela, né, mais no meu bairro e tal. E na década de 80, eu me envolvi muito na questão do patrimônio cultural. Então, na época, a gente fez um trabalho muito importante de defesa dos cinemas de Belo Horizonte, que começou com o Cine Metrópole, né, que na época o governador era o Tancredo Neves, e os cinemas de Belo Horizonte eram de propriedade de um cara que era dono de tudo, que era o Luciano, né, Antônio Luciano. Então, eles resolveram vender o Cine Metrópole para destruir o prédio e construir um banco. Então, nós fizemos uma grande campanha. Na época, a gente era da... Já estava na resistência. Estávamos na universidade, mas fomos derrotados, né? O Cine Metrópole foi destruído com o consentimento do governo Tancredo, naquela época. O Antônio Luciano era um grande financiador, né, de campanha eleitoral. Diziam na época que ele tinha dado o dinheiro, os carros para o Eliseu Rezende e a gasolina para o Tancredo. Alimentou as duas campanhas. Era um banco financial. Então quer dizer que essa oligarquia agrária já vem de muito tempo destruindo a cultura, mas hoje nós vamos falar de política. Depois entramos no Cine Brasil, né, que foi uma outra luta que nós fizemos. Esse está de pé, engatilhou, né? E aí hoje virou um espaço cultural. Né, exatamente. Eu acho muito importante, Gustavo, você trazer essas notícias para nós, que muitas pessoas, não adianta lutar. Então, quer dizer, nós temos a certeza que vale a pena, ainda que tenhamos perdido o Cine Metrópole, quer dizer, hoje tem espaços culturais importantíssimos em Belo Horizonte, que são resultado dessas lutas. E também hoje nós vamos falar de uma conquista muito grande que você está diretamente envolvido, que é a questão da criação do Parque Nacional do Gandarela, né? Serra do Gandarela. Mas antes disso, Gustavo, dentro dessa sua história aí, nós estamos hoje, né, em outubro de 2014 e um calor intenso, quer dizer, não choveu ainda. A chuva que deveria ter começado desde setembro não apareceram ainda. Em Belo Horizonte hoje nós temos uma temperatura de 36 graus. Hoje eu vi uma foto de Cuiabá, quer dizer, no asfalto, está aparecendo lá no marcador 53 graus centígrados. Além de um calor intenso, a falta de chuva está levando, né, ao desabastecimento, quer dizer, ameaça de falta de água. São Paulo, o estado inteiro faltando água. Hoje também já havia a cidade de Viçosa, a autarquia que administra já vem falando há muitos dias que pode também fazer já o rodízio e tudo. E isso nos leva a pensar o seguinte: será que é mesmo fechar a torneirinha? Como que nós vamos gerir, né, essa questão do uso da água? Então, eu gostaria que você também falasse sobre isso, da questão minerária, e depois nós entramos na questão do Código Minerário também, chamado Marco Regulatório. Mas vamos começar pela água, que é uma luta sua também de muito tempo. Você sabe que você também participou da questão do Capão Xavier, né? Sim. E quando eu fui estudar a matéria, né, o Capão Xavier, já na comissão construtora de Belo Horizonte, a pessoa que foi responsável para estudar a localização, né, né? o Congresso, né, a Câmara dos Deputados na época, não chamava Assembleia Legislativa, ela criou uma comissão para estudar as localidades de Minas Gerais. Então, foram pessoas que foram para diferentes localidades, sanitaristas e tal, para avaliar as condições. E de Belo Horizonte, a pessoa no relatório dele, ele dizia:
quando Belo Horizonte alcançar próximo de uma população de 200, 400 mil habitantes, ela terá um manancial que seria, eu não lembro o nome que ele cita, mas que hoje seria a região ali do Capão Xavier. Né? Sim, que era Fechos, né? Eu acho que ele falava macacos, sim, uma coisa assim. Mas é a região ali do Capão Xavier, que falava que aquilo seria capaz de abastecer a cidade. Então você vê que isso foi em 1893, 94, século ele já XIX. fez essa previsão. Na década de 20, o então chefe da divisão do Serviço de Abastecimento Público, que era o Negrão de Lima, ele já previu a necessidade de começar a pensar a adução da água de Capão Xavier. Na década de 40, o JK, como prefeito de Belo Horizonte, ele já estabeleceu a necessidade de proteção desses mananciais e de desapropriação, porque aí, no caso, você tinha uma relação muito próxima com o governo estadual, o governador que nomeava o prefeito, né? Então foi desapropriada essa área do Capão Xavier, de Fechos e da Mutuca, que passaram a ser patrimônio de Belo Horizonte, patrimônio imóvel de Belo Horizonte para preservação desses mananciais. E no final da década de 40 e início da década de 50, o governo do Américo René Gianetti e do Eduardo, agora eu esqueci o nome, do que sucedeu a ele, o Melo Cansado. Né? Bom, de qualquer maneira, eles fizeram a adução de água que foi a salvação de Belo Horizonte. Na época, Belo Horizonte vivia uma crise de abastecimento de água. Então, você vê que foi todo um processo de construção, de preservação de um manancial. E, na década de 80 para 90, o governo do estado, a prefeitura de Belo Horizonte, a Copasa, duro de acreditar num negócio desse, fizeram um acordo com a então empresa MBR para poder explorar, para que pudesse se minerar a jazida de Capão Xavier. E já nos relatórios de então se dizia que a jazida de minério de ferro era um aquífero, era um importante aquífero. Então o que acontece é o seguinte, aí os estudos de Capão Xavier, eles mostram que o minério de ferro, as jazidas de minério de ferro são aquíferos, porque elas estão depositadas sobre camadas impermeáveis de solo, e o fato delas serem muito porosas e fraturadas e a própria composição do minério de ferro facilita uma espécie de um serviço ambiental de purificação, de limpeza daquela água. Então as águas que nascem das jazidas de minério de ferro são águas de altíssima qualidade, geralmente tonalidade esverdeada. Se você vai, por exemplo, na região da Serra do Cipó, você vai ver que a água é de uma tonalidade que eles chamam mais próxima da Coca-Cola, meio amarronzada, que é uma formação que não é a ferrífera, é a quartzítica. Então, esse tom amarronzado já significa que já existe uma sedimentação maior, né, decorrente dessa formação quartzítica, enquanto praticamente a água que vem do minério de ferro, da jazida de minério de ferro, da formação Cauê, é uma água de puríssima, de altíssima qualidade, e na hora que você entra na jazida e tira aquele interstício dela, você está acabando com essa condição estrutural da própria geologia de ter essa filtragem de água. Então você vai mudar totalmente essa condição. Então, Gustavo, só aproveitando, quer dizer, você se tornou um especialista e realmente a gente vê que você estuda com profundidade. Quer dizer, Capão Xavier já é fato consumado, quer dizer, já abriu uma cratera, já há uma agressão, um impacto violento. Depois tem a Serra da Gandarela, quer dizer, pelo menos salva-se uma parte, mas você já me disse também que no Gandarela, fala para nós a região que está, e você já no seu estudo vê que algumas áreas importantes foram cedidas para a mineradora. Existe, eu vou falar, infelizmente, o Ministério do Meio Ambiente ele fez um acordo com a Vale, né, para criar o parque. E há controvérsias, porque tem pessoas que acham que poderia ser um acordo, não deveria ter acordo de espécie alguma, e algumas acham que poderia ser um acordo razoável. Não, mas não foi um acordo razoável. Né? Não,
para os que defendem que fosse um acordo razoável, não foi razoável, foi um acordo muito ruim, porque houve um recorte da Serra do Gandarela. Em primeiro lugar, a maior parte da Serra do Gandarela vai ficar fora do parque. Em primeiro lugar, a formação... Esse parque, quais os municípios, Gustavo? Os municípios são Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Itabirito, Ouro Preto, Santa Bárbara e Caeté. Antes, na proposta anterior, que era a proposta original do Instituto Chico Mendes, entraria também Barão de Cocais, que acabou ficando fora. Sim. Então, quer dizer, é um manancial importantíssimo, Gandarela, e acaba que há uma negociação, então, com essa empresa Vale, que tem a concessão minerária, consegue se proteger um pouco a água. E depois nós vamos falar também aqui da situação, por exemplo, de Conceição do Mato Dentro, Morro do Pilar, que são outras mineradoras, a MX e agora é a Anglo América, né? Isso. E a Manabi também, causando impactos ambientais, danos ambientais seríssimos, né? Mas vamos só para a gente compreender mais a situação aí de Gandarela. Então, analise para nós à luz aí do Código Minerário, que você tem estudado também. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa ou a empresa ela tem uma concessão minerária, ela pode tudo? Antes de entrar nessa parte, eu queria só fazer um comentário. O Gandarela ele tem um ribeirão que se chama Ribeirão da Prata, que nasce em Rio Acima, passa por Caeté e deságua no Rio das Velhas, em Raposos, município de Raposos. Esse ribeirão é o ribeirão hoje com a melhor água e em maior quantidade de toda a bacia do Alto Rio das Velhas. Ele é um espetáculo, tem várias cachoeiras, a água maravilhosa. E o que aconteceu nesse projeto, que eu acho inaceitável, é que eles cederam uma parte das nascentes mais significativas do Ribeirão da Prata para a Vale poder minerar. Então isso vai comprometer as principais cachoeiras, entendeu? Então vai matar assim, boa parte dos principais atrativos da Serra do Gandarela. Voltando à sua questão, né, quer dizer, eu acho assim que o que existe hoje é que nós temos um direito, vamos dizer, ambiental, um direito público, coletivo, à água. E existe o direito da mineração. Então, o que existe é uma disputa, mas cada vez mais o direito da mineração está se desvinculando dessa possibilidade de vamos dizer assim, uma conciliação, um equilíbrio entre o direito ao uso da água e o direito à exploração do minério. Você viu que a jazida de minério de ferro é um aquífero. Então, em alguns locais, nós deveríamos ter aquele aquífero funcionando integralmente, até para a gente preservar essa memória de como funciona esse ciclo geossistêmico e geohidrológico, como é que ele funciona para as gerações futuras, né? O risco que a gente tem hoje é de todas essas estruturas geossistêmicas, geohídricas, elas receberem intervenção humana e nós não temos mais nada para o futuro, quer dizer, todo aquele processo natural, por exemplo, de uma filtragem da água, vai ser sacrificado para vender minério para fora. E em 20 anos você desmonta uma serra inteira e acabou. Acabou, ela nunca mais vai ser a mesma coisa. Então eu acho que eu não estou entrando bem na questão do direito minerário que você me perguntou, mas o fato é assim, há um divórcio cada vez maior e cada vez mais o Estado brasileiro e os políticos brasileiros, eles estão intervindo de uma maneira a tentar descolar a atividade da mineração do controle público. Então, essa proposta de novo regulamento do Código de Mineração, eu acho que ela vem para agravar muito essa situação e se a sociedade não se manifestar, realmente vai haver uma privatização geral do subsolo brasileiro. É isso que está escrito, é isso que está previsto nessa proposta do deputado Leonardo Quintão. Sim. Olha, nós estamos então aqui na TV Comunitária conversando com o Gustavo Gazinelli, que é jornalista e ao longo de sua militância política nos movimentos sociais,
ele adquiriu um vasto conhecimento aí sobre as questões minerárias e também ambientais. Então, ele já nos deu notícia aí de como essa intervenção, e no próximo bloco nós vamos falar especificamente sobre a mudança na legislação minerária, o que tem sido chamado de um novo marco regulatório da mineração. Nos espere um minutinho, nós voltamos. E que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos aqui no segundo bloco do programa Palavra Ética. Eu sou Delze, vocês já me conhecem aqui deste programa na TV. Hoje nós estamos conversando com o Gustavo Gazinelli, ele é jornalista, e o Gustavo, no primeiro bloco, já nos falou um pouco sobre essa situação grave que nós estamos vivendo no Brasil, que ameaça os nossos mananciais de abastecimento público, a questão da água. E o Gustavo também, ele estudou essa discussão sobre o novo marco regulatório da mineração. Porque a sensação que nós temos é o seguinte: quem tem uma concessão de lavra, ela pode tudo. No máximo, os órgãos ambientais que vão licenciar esse empreendimento, eles vão dar condicionantes. Mas, e vimos também no Brasil uma especulação, vamos dizer assim, sobre uma concessão minerária, que foi o caso do Eike Batista, quer dizer, ele está milionário ou bilionário num dia e está quebrado no outro. Eu acho que você, Gustavo, é que vai poder nos municiar com informações. Afinal, o que é esse Código Minerário, essa lei antiga, a proposta de uma lei nova, e como uma pessoa que tem uma concessão pode fazer todas essas coisas mirabolantes, como fez o Eike Batista e os sucessores dele em Minas, aqui, por exemplo, em Conceição, em Ferros, enfim, né, nessa região de Morro do Pilar. Eu acho que no caso do Eike Batista, o que houve foi uma operação casada, né, entre os governos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, né, e com apoio do governo federal, infelizmente. E o que aconteceu em Minas Gerais? Ele fez um protocolo de intenções com então o governador Aécio Neves, um protocolo de 2007. Né, e onde ele prevê que o Estado vai criar as condições para facilitar o licenciamento do projeto dele. E parece que ele fez um grande investimento para tentar criar um projeto, para fazer um marketing desse projeto, e a partir do momento que ele esteve prestes a obter a licença prévia, já devia estar mais ou menos feito o acordo, ele pega e vende o projeto para a mineradora inglesa e sul-africana Anglo-American, né? Que é uma das maiores mineradoras de exploração de diamantes do mundo. Bom, isso então, com isso ele capitalizou, era um cara que devia ter na faixa de $1 bilhão de dólares, ou não me lembro mais se era $1 bilhão de dólares ou $1 bilhão de reais, patrimônio dele, e vendeu essa empresa por 5,5 bilhões. O projeto Minas Rio e o projeto que ele tinha
no estado do Amapá. Mas, né? de fato, não havia ainda exploração de minério. Não. Era só projeto. É o que os economistas, depois da bancarrota do sistema X, né, dos negócios X, chamaram de uma situação pré-operacional. É um cara que não tinha as minas funcionando, ele não estava gerando valores, né? Ele estava lidando com papéis, com licenças, né? Eu acho que ele tinha uma visão estratégica, um pouco megalomaníaca, mas tinha. Então ele queria criar um porto no Chile, igual ele fez no Rio de Janeiro, lá em Açu, em São João da Barra. Ele teve um projeto de fazer um porto no sul do deserto de Atacama, né, lá no Chile. Ele tinha um projeto de uma mina em Corumbá. Então você vê que ele já estava pensando em fazer uma ligação Atlântico-Pacífico. Comprou minas de carvão na Colômbia. Então ele já tinha um esquema para abastecer de carvão mineral as termoelétricas que ele colocou em Pecém, né, no Ceará, e também as que ele ia colocar lá no Chile. Né? Então acho que ele tinha um mega... É um truste, né? Ele vai ele pensou muito bem, ele concebeu muito bem a ideia, só que ele não tinha nada, ele não tinha... o que ele tinha foram aportes, promessas de governos, financiamentos, etc. Mas na hora que começou a dar problema num lugar, a licença começou a demorar, porque eles começaram a fazer a coisa de forma muito porca, a verdade é essa, aqui em Conceição do Mato Dentro, né, o governo de Minas, né, foi licenciando a coisa atabalhoadamente. É um processo que demorou 6 anos para conseguir uma licença de operação no último dia 29 de setembro, com o uso de força policial para conter a comunidade que estava indignada lá, porque a licença está saindo de uma forma ilegal, porque não está cumprindo várias condicionantes sociais e ambientais com as quais ela foi licenciada anteriormente. Né? Então você vê que aí o castelo de areia do Eike Batista começou a ruir bem antes, um pouco depois da venda para a Anglo-América, mas você vê que o processo como um todo ele foi feito de modo muito precipitado e creio que baseado em acordo com governantes e não com as condições básicas que a sociedade hoje exige. Ele alavancou, inclusive, as ações, o valor, né, dessas ações em bolsa, quer dizer, é uma alavancagem muito grande em cima de uma expectativa. Você me dizia ainda há pouco, quer dizer, com a prospecção minerária, você já pode fazer financiamento. Você vê que hoje a proposta do novo marco regulatório, ele prevê que com o direito minerário, o proprietário, vamos dizer assim, a pessoa que recebe a autorização de pesquisa ou a concessão de lavra, só esses títulos já permitem, que são considerados direitos minerários. Então, suponha, a pessoa tem uma autorização de pesquisa, ele pode pegar essa autorização de pesquisa, dado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, e dar entrada num banco e falar, ó, tem um direito aqui, me manda aqui 100 milhões para eu começar o meu projeto. Entendeu? Então você vê que ele usa um papel, e boa parte dos que têm concessões de pesquisa são empresas que não fazem mineração, elas são meras agências de especulação, né? Então esse novo Código Minerário, ele está criando uma condição para o cara especular à vontade. Isso, para mim, é privatização do subsolo brasileiro. Uma vez que o governo emprestou a ele, suponha, um banco privado ou um banco público, emprestou lá 200 milhões de reais, aí o negócio dele dá errado. Mas aí já vai ser o próprio cara que financiou que vai começar a pressionar para aquele projeto sair. Então você vê que é uma coisa assim, totalmente esquizofrênica que o Congresso Nacional, com a liderança do Leonardo Quintão e do Gabriel Guimarães, filho do Virgílio Guimarães, do PT, por incrível que pareça, né? Esses caras criaram uma condição aí para arrebentar com o subsolo brasileiro, para privatizar o subsolo brasileiro. Eu espero que isso não passe, porque é um absurdo. É o PL, né? 37 de 2011. A continuar esse projeto é melhor deixar no código anterior.
Entendeu? Sim. Tão vagabundo que é esse projeto. Qual é a situação? Como que está hoje o andamento desse projeto de lei no Congresso? Você tem acompanhado? Olha, por conta desse período eleitoral, a coisa ficou meio parada. Né? Parece que assim, houve um desvirtuamento já muito grande do projeto de lei que veio com a sanção, digamos, do governo federal. Houve um desvirtuamento. Por exemplo, você previa a concorrência para você poder minerar, igual você faz hoje no petróleo. Você cria lá um polígono de exploração e você faz uma concorrência para ver quem vai entrar na concorrência. Então, mas os senhores deputados, eles cometeram o seguinte deslize. Quem tem a concessão de pesquisa pode continuar com o privilégio de poder explorar depois. Então eles voltaram para a situação anterior, permitindo essa possibilidade, abrindo essa janela aí para especulação, foi o que nós comentamos antes, e a continuar do jeito que está essa proposta. Eu estava falando aqui me deu um branco aqui. Não, mas você estava falando da não aprovação ainda, quer dizer, suspendeu aqui nas eleições, mas eu acho, Gustavo, que da mesma forma que foi o Código Florestal Brasileiro, a sociedade ela tem que estar atenta. Nós começamos aqui nesse programa falando de água. Agora já falamos, quer dizer, como que esses deputados, né, você falou 2 deputados mineiros, Leonardo Quintão e o Gabriel Guimarães, apoiando um projeto que, de fato, é a privatização do solo. Nós estamos chegando ao final do programa aqui, Gustavo, né? Eu gostaria que você, mais do que da informação, acho que você fizesse uma denúncia do que está acontecendo, rapidinho, mas em Minas Gerais hoje, com a exploração dessa Anglo-América e também com a Manabi, naquela região leste do estado e ali perto que acaba atingindo Jequitinhonha também, né? Na verdade, elas estão na bacia do Rio Santo Antônio, né, que é um afluente importante do Rio Doce. É considerado o principal trecho, o curso d'água de Minas Gerais em matéria de preservação de espécies de peixes. Mas de Conceição já vira também pela bacia do Jequitinhonha. Pois é, aí no norte do município de Conceição e da bacia do Santo Antônio está na divisa com o Jequitinhonha. Então uma parte da região é divisor de bacias, como é divisor de bacia com o Rio das Velhas também. A Manabi é um projeto nessa linha que eu estava comentando antes do Eike Batista. É de uma empresa, foi criada há pouquíssimo tempo, tá certo? Ela partiu de um proprietário de direitos minerários da região, que é um canadense, o nome dele é Ingo Weber, um negócio assim, e ele tem uma empresa que chama Terra Ativa, que ele é o presidente. E essa Terra Ativa, para vocês terem uma ideia, em 2009, 2010, foi a segunda empresa que mais aprovou polígonos para direito de pesquisa no país. Fez mais requisição de pesquisa no país. É a segunda, do Brasil inteiro. Então, bastante agressiva, né? E é uma empresa que não produz minério. É uma empresa que não produz minério. Então, esses caras entraram na região de Morro do Pilar, conhecida Manabi, e estão propondo um segundo mineroduto na região. Né? Para quem não sabe, só para explicar, que mineroduto quer dizer uma carga imensa de água, quer dizer, um volume de água muito grande, mandada e com toda prioridade sobre os demais empreendimentos da região. 250 mil habitantes é o que um mineroduto abasteceria, se fosse para abastecer uma cidade. Sim. Gustavo, infelizmente, realmente o nosso tempo aqui a gente quer, né, de a forma mais didática possível, mostrar os crimes ambientais que ocorrem aqui no nosso estado e também há uma atenção que nós temos que voltar, né, para essa questão do marco regulatório da mineração em Minas Gerais. Como a gente costuma dizer, volte sempre, traga informação para nós, porque nós temos que usar esse espaço que nós temos. É claro que a mídia hegemônica ela não vai mostrar isso, né? Muito obrigado, Gustavo. Né? Quero agradecer você, essa contribuição que sempre nos dá aqui na TV Comunitária, os nossos telespectadores, nossa equipe aqui da TV Comunitária, e nós voltamos na semana que vem com outro programa trazendo mais informações para a educação em direitos humanos.